que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Amém. Eu quero convidar você a colocar-se de pé para que possamos proceder de forma alternada à leitura da palavra de Deus. Você é muito bem-vindo, nós louvamos a Deus por sua presença aqui nesta noite e temos certeza que será um tempo precioso, especial, por conta da presença do próprio Deus entre nós. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e verdadeiramente Deus está neste lugar. Abra sua Bíblia no Salmo de número 96, leitura alternada do texto bíblico. Leia com alegria, leia com entusiasmo, leia com vibração. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantemos ao Senhor com alegria, celebremos a sua glória e a sua majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor
Você pode assentar-se. Eu vou convidar o reverendo Emílio. O reverendo Emílio está conosco desde ontem, foi o expositor da palavra na noite de ontem. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Semear em Brasília e, de uma forma muito carinhosa, muito afetuosa, aceitou o convite de participar da conferência conosco e, para nós, reverendo Emílio, a sua presença é motivo de gratidão a Deus e de grande alegria. Eu quero convidar o pastor Alex. Pastor Alex, por favor. Ontem eu convidei o pastor Lucas, representando, assim, os nossos irmãos pastores batistas que têm nos ajudado na conferência. Hoje eu estou chamando o pastor Alex, pastor da Assembleia de Deus, representando aqui tantos pastores da Assembleia de Deus que também têm ajudado na conferência, divulgando, incentivando, prestigiando, e nós louvamos a Deus por esta integração, pelo desejo de glorificar e bendizer o nome do Senhor, de ver a palavra sendo lida e exposta, edificando, consolando, confortando e animando. Eu vou pedir ao reverendo Alex que ore ao Senhor nesse instante. E, em seguida, a palavra está com o reverendo Emílio, que fará algumas apresentações importantes e depois trará a palavra de Deus ao nosso coração. Senhor Deus, louvamos ao Senhor nesta noite, por mais uma vez termos este privilégio de ouvirmos a Tua santa palavra e que, através da exposição da Sagrada Escritura, o Senhor possa falar conosco na instrumentalidade do Teu servo, reverendo Emílio Garófalo. Senhor, que tudo quanto o Senhor tem para falar a nós possamos absorver, possamos praticar, e que a graça do Senhor venha sobre nós, que o Teu Espírito Santo venha, ó Deus, falar aos nossos corações de uma maneira especial, toda poderosa, para que saiamos daqui não como entramos, mas com a nossa visão diferente, com a nossa vida diferente, de maneira que possamos querer praticar aquilo que ouvimos, de forma que queiramos voltar verdadeiramente às Escrituras, que foi o grande lema da reforma, Deus, a igreja reformada, sempre se reformando. Assim, ó Deus, oramos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos e as irmãs no nome santo do nosso Salvador. É uma alegria estarmos reunidos com o povo de Deus. Enquanto a gente termina de preparar aqui, eu tenho uma breve coisa para dizer para vocês acerca de alguns livros. Uma das grandes vantagens de você participar de uma conferência teológica como essa, além de ouvir as palestras, de encontrar os irmãos, de conhecer gente nova, é você ter acesso a bons livros com grande desconto. Eu estou com 4 livros que eu vou falar rapidamente para vocês. Eles são livros da editora Monergismo e livros que talvez ainda não sejam tão fáceis de encontrar por aí, mas aqui nesse evento você tem eles lá em cima. Deixa eu mostrar. Esse aqui se chama Conversas à Mesa, escrito por Lutero. Na verdade, não foi bem escrito por ele. O que acontece é o seguinte: Lutero gostava de receber os amigos e os alunos e a família ao redor da mesa. E muitas das conversas que eles tinham ali sobre teologia, sobre remédios, sobre família, sobre casamento, sobre todo tipo de coisa, várias dessas conversas foram anotadas pelos seus discípulos. E agora finalmente saiu em português esse livrão aqui, Conversas à Mesa, trazendo bate-papos de Lutero sobre toda sorte de assunto. É uma delícia de ler, recomendo. Eu vou citar esse livro no sermão. Esse aqui saiu agora também, tem 1 mês ou 2, se chama O Racionalista Romântico. Vários de vocês conhecem a vida e a obra de C.S. Lewis, escritor da série Nárnia e várias outras coisas. E esse aqui é uma seleção de artigos organizados pelo John Piper acerca do pensamento do C.S. Lewis, coisas diversas que ele fez e ensinou, muito interessante. Esse outro aqui, ele é ligado a ensino clássico, se chama Ensinando o Trivium, o primeiro volume de educação clássica. Nós temos visto um crescente movimento e interesse por parte do povo de Deus brasileiro acerca de educação, e em particular educação cristã e mesmo educação domiciliar. E esse livro tem feito bastante sucesso em ajudar as pessoas a entender como essas coisas podem ser ensinadas. Por fim, esse aqui é meu lançamento favorito do ano. Olha o tamanho do monstro. Esse livro se chama Coram Deo, latim para diante de Deus ou diante da face de Deus. A vida perante Deus.
Esse livro é um livro homenagem. Deixa eu explicar para vocês. É muito comum no contexto norte-americano, quando um pensador, um teólogo, um pastor, chega em certo ponto da sua carreira, que amigos, discípulos e outros que foram influenciados por ele, escrevam um livro juntos, se juntem para fazer uma obra em homenagem a ele. Esse livro foi preparado ao longo dos 2 últimos anos e ele é em homenagem ao reverendo Vadislau Gomes, talvez alguns de vocês conheçam, muito importante na área do aconselhamento bíblico aqui no Brasil. E ele reúne ensaios diversos sobre os mais variados assuntos. Tem 2 artigos meus, tem artigo do Dr. Heber Campos, tem artigos de vários autores, são para lá de 30 artigos, além de traduções de artigos, além de compilações de algumas histórias. Passa lá em cima depois, lá no Laurete, procura por ele, dá uma olhadinha, olha o sumário. Eu duvido que você não queira levar um desse depois de você ver todo tipo de assunto que é tratado, de pregação a filosofia, passando por literatura, teologia sistemática, exegese. Tem artigos lidando com toda a área da vida aqui, tá bom? Então passa lá em cima, procura o Laurete e ele vai poder te mostrar esses livros. Obrigado, Fábio. Tá joia. Meus queridos, as crianças, nós temos uma equipe especialmente preparada para trabalhar com as nossas crianças e instruí-las a respeito da reforma. Então as crianças podem sair, nós temos ali as nossas orientadoras, do meu lado esquerdo, ali na porta, aguardando as nossas crianças. Por gentileza. Obrigado. E vocês não crianças, peço que vocês abram a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Nosso tema sendo desenvolvido ao longo dessas 2 noites é a centralidade da pregação no contexto da reforma. Ontem nós tratamos com 2 Timóteo a parte que fala sobre a inspiração da palavra de Deus e a sua utilidade para toda a vida, e assim nós lembramos muito acerca de por que foi tão importante para a reforma protestante colocar a Bíblia no centro da vida da igreja. Nós falamos um pouquinho sobre a importância dessas coisas, de toda a escritura ser usada e assim por diante. Hoje nós vamos continuar no mesmo tema, só que ao invés de falarmos o conteúdo, a Bíblia que é trazida, nós vamos apontar para a percepção do apóstolo Paulo acerca de como que essa palavra é comunicada. Se nós vimos ontem que as escrituras são úteis para nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus, hoje nós vamos entender como que esse processo funciona, a partir de Romanos 10, 14 até o final do capítulo, 14 até 21. Vou ler a partir do 13, só para você pegar o contexto do que está acontecendo, mas nós vamos lidar com 14 a 21. Escute com fé a leitura da palavra de Deus. Este não é um livro comum, este é um livro que merece a sua reverência, atenção, e que você receba este livro com fé. Assim diz o nosso Deus. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei à ira. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Até aqui a santa palavra de Deus. Oremos. Senhor, nós estamos aqui em humildade diante da Tua palavra. Nós cremos que o Santo Espírito de Deus foi quem inspirou o apóstolo Paulo a registrar estas palavras. E nós pedimos que nesta noite esse mesmo Espírito trabalhe em nossos corações, use este simples e humilde arauto para anunciar a voz de Cristo a todos os que ouvem. Transforma nossos corações, Senhor. Corrige, exorta, destrua, construa. Trate-nos, Senhor, conforme o Teu desejo. No nome de Jesus. Amém.
Certa vez, quando eu ainda morava nos Estados Unidos, estava estudando por lá, e eu e minha esposa viemos de férias para o Brasil. Isso foi em 2005. E o timing do dia da minha viagem foi o pior possível. Pegamos, eu e minha esposa, Annelise, um voo em Atlanta, um voo da Delta rumo a São Paulo, preparado já para uma noite mal dormida, a passagem já tinha sido comprada há muito tempo. E o timing foi péssimo pela seguinte razão: era bem na noite em que o São Paulo ia enfrentar o Liverpool pelo Campeonato Mundial de Clubes de Futebol. Eu, São Paulino, acostumado a ver o São Paulo ser campeão mundial, não lembrei disso ao marcar. E esse era o jogo final que reúne o campeão da América com o campeão da Europa. Iríamos nós, São Paulinos, enfrentar o excelente time do Liverpool, que tinha derrotado o Milan no campeonato europeu. E fazer o quê? Não vai mudar a passagem e gastar um dinheirão. Coragem, vamos nessa, passa o voo imaginando. E o voo passando, e o voo vindo, e eu imaginando, e nessa época ninguém tinha smartphone para, assim que pousasse o avião, você já ligar rapidinho ali sem a aeromoça ver, e você já vê o resultado. O piloto da Delta norte-americano não estava preocupado em informar aos São Paulinos, ele podia ter tentado ter essa informação. E aí a gente sai do avião e vai aquela confusão, o jogo devia estar acabando naquela hora, controle de passaporte, pega a mala, passa na alfândega, e eu vou saindo na área de desembarque, e o que eu vejo? Meu pai e meu avô balançando a bandeira do São Paulo, com um sorrisão no rosto. Que coisa linda de ver, campeões do mundo. Deixa eu saborear esse momento um pouquinho, porque não vai acontecer de novo, tá? Então, São Paulinos, quem viu, viu, tá? Não vai ver de novo, eu acho. Veja, e o curioso é, da mesma forma que eu estava ansioso por saber o resultado, meu pai e meu avô, que nem São Paulino que é corintiano, estavam felizes da vida, porque eles seriam aqueles que iam me dar essa maravilhosa notícia. Mesmo o vovô corintiano estava alegre, porque ele ia me alegrar. Ele sabia que isso ia causar alegria a mim. E a minha alegria ao receber a notícia se combinava com a alegria deles ao dar a notícia. Já tinha acontecido. Eu só não tinha tomado conhecimento. Que gostoso é dar boas notícias. Que gostoso é receber boas notícias. Isso é muito bom. Você sabe disso, não sabe? Você já deve ter passado pela experiência de contar algo para alguém, seja uma gravidez, seja um pedido em casamento, seja aquele emprego que saiu, seja uma promoção, seja qual for a bênção. Você sabe como é gostoso contar boas notícias. É algo que você sabe, eu vou falar aquilo para o fulano e eu vou ver o sorrisão aparecer. Não tem dúvida, com certeza vou ver um sorriso. Hoje nós vamos ver Paulo falando sobre esse tipo de coisa. Falando sobre como que nós devemos sacudir a bandeira do Evangelho perante viajantes incautos que estão chegando e saindo pelos caminhos afora, mostrando que essa bandeira é do que foi campeão, daquele que triunfou na cruz do Calvário. Boas novas, não somente para São Paulinos, mas para pecadores de todos os times, para todos aqueles que quiserem celebrar o maior triunfo que já se viu nesse planeta e se juntarem ao time campeão. Hoje, em Romanos 10, nós veremos que precisamos pregar o Evangelho a todas as nações, confiando os resultados a Deus. Simples assim, essa é a mensagem que você vai ouvir ao longo dos próximos 40 minutos, esse é o resumo. Precisamos pregar o Evangelho a todas as nações, confiando os resultados ao nosso Deus. Vamos ver isso em algumas partes. Primeira coisa para entender hoje é que Deus escolheu a pregação como método para chamar os seus discípulos. Veja, nós estamos aqui num ponto muito importante da carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo está explicando uma questão um tanto espinhosa e suas ramificações. Veja, nos primeiros 8 capítulos, Paulo tinha insistido na maravilha que é o Evangelho. Ele mostrou que está todo mundo perdido, ele mostrou que as obras não são capazes de nos salvar, mas ele mostrou que justificados em Cristo, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Só que aí surge uma pergunta. Tá, Paulo, mas se salvação é algo tão bom, se o Evangelho é algo tão maravilhoso, por que tem tanta gente que rejeita? O pior ainda, por que tem tantos judeus que rejeitam? Afinal, se tem alguém que devia reconhecer os sinais da vinda do Messias, eram eles. E aí Paulo responde a isso no capítulo 9, que vem logo antes do que a gente está vendo aqui, que ele trata com a questão do propósito soberano de Deus na salvação, como alguns creem e outros não, porque aqueles que creem são os que Deus escolheu para crer, e se não fosse assim não creriam. E agora ele traz algumas outras ramificações disso, porque alguns poderiam pensar o seguinte: então se é por meio da predestinação, se é por meio da eleição, então a gente não tem nem que crer e nem que pregar.
E Paulo responde essa dúvida. Na primeira parte aqui do capítulo, ele vem explicando para a gente, não é porque tem eleição que você não precisa crer, você tem que crer. Você não é chamado, você que está aqui hoje, a tentar ficar descobrindo se o seu nome foi eleito antes da fundação do mundo. Ninguém te chama a adivinhar os desígnios secretos de Deus. Você é chamado a acreditar, você é chamado a colocar a sua fé nele. O chamado que você tem é: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Confesse com sua boca, invoque o nome do Senhor, como diz verso 13, e você vai ser salvo. É isso que ele nos ensina. Deus, na sua soberana eleição, chama os seus eleitos a crerem. Mas, além disso, e aí é a parte final a que a gente vai lidar hoje, Deus faz chegar essa mensagem aos seus eleitos de uma maneira bastante específica. Ele usa meios. Sabe, às vezes a gente fica nessa luta, mas será que Deus quer mesmo que a gente pregue, se Ele já predestinou? Vamos pensar em outros exemplos que não seja pregação e salvação. Por exemplo, você acredita que é Deus quem te dá comida e água, você cristão? Acredita, não? Mas como que Deus te dá água? Ele faz a água aparecer dentro do seu corpo sozinha? Não, Ele te dá meios, Ele te dá uma garrafinha dessa. Oh, que delícia essa aguinha, minha, não é... Oh, maravilha. Ele te dá água, Ele tem um filtro, várias formas. Como que Ele te dá comida? Faz aparecer carboidratos dentro do seu corpo sozinho? Não. Ele te dá dinheiro, Ele te dá um trabalho, Ele te dá alguém que cuida de você. Ele usa meios para cuidar de você. De forma semelhante é assim com o dinheiro. Ele não faz cair dinheiro do céu, Ele te dá trabalho, Ele te dá alguém que possa te ajudar. Como que Ele te dá consolo? Por meio da Bíblia, por meio de amigos, por meios diversos. A ideia é muito simples. Deus cuida da gente, mas Ele usa meios para isso. E aqui Paulo chega então a esse conjunto de perguntas do verso 14, que mostram para a gente que sim, crer e confessar são coisas necessárias. E por causa disso é que nós temos que evangelizar. É por causa disso que nós temos que pregar. Olha o verso 14 em diante. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Veja, o processo é muito simples. Se você acreditar em Jesus, você é salvo. O evangelho é simples assim. Mas não tem como você acreditar em algo que você nunca ouviu. E por isso que a Bíblia ensina a necessidade da pregação. Paulo vem explicando detalhadamente que a maneira de ser salvo é recebendo pela fé a graça revelada em Jesus. Todo mundo que invocar o nome dele será salvo. Mas como que você vai invocar um nome que você nunca nem ouviu? Se você não tem ideia de quem é, como que você vai crer? E está aí o problema. De alguma forma, a verdade da Bíblia sobre Jesus precisa chegar no ouvido das pessoas. As maravilhas contidas aqui têm que chegar no ouvido das pessoas para que elas possam conhecer Jesus. E o mesmo Deus que predestinou certas pessoas a crerem, predestinou que essa crença viria por meio da pregação da palavra. Às vezes perguntam se está predestinado por que pregar? Porque Deus mandou. Porque é assim que Ele quer que seja. Nós devemos pregar o Evangelho, pois esse é o método que Deus escolheu para chamar os seus eleitos. Como ouvirão se não há quem pregue? Essa palavra que Paulo utiliza aqui no original, ela é uma palavra muito interessante, porque ela carrega consigo a ideia de um arauto. Sabe o que é um arauto? Talvez você já tenha visto por aí em filmes medievais ou em outros filmes, de um cara que aparece às vezes na praça pública. Às vezes ele tem uma cornetona que ele toca assim, ele para chamar a atenção do povo, aí ele abre um papel e lê assim: o rei manda dizer que tchá tchá tchá, e fala as coisas que o rei manda dizer. Esse é um arauto. Ele é alguém que está ali com a autoridade de outro, não é na sua própria autoridade. Alguém que vem meramente para anunciar. As palavras dele são as palavras de quem mandou, do seu soberano. Ele não vem ali para trazer as suas próprias ideias, ele vem para trazer as ideias de quem o mandou. E é isso que Paulo está dizendo. Pregar é isso. Pregar é trazer as palavras de quem nos enviou, as palavras da Santa Escritura. O pregador carrega consigo uma certa autoridade, mas essa autoridade não é por causa de quem ele é. A autoridade é por causa de quem o enviou. Ele representa alguém muito mais importante. E perceba que se ele faz isso com fidelidade, com a ação, é claro, do Santo Espírito de Deus, algo muito especial acontece na pregação. A voz de Cristo
é ouvida na pregação. Veja, vocês sabem muito bem que traduções diferentes lidam um pouquinho diferente com algumas palavras, e um pouco da maravilha do que acontece na pregação aqui fica um pouco escondido pela forma que está a nossa tradução, quando ele diz aqui no verso 14: como crerão naquele de quem nada ouviram. Tudo bem, na pregação a gente ouve a respeito de Jesus, a gente ouve acerca de Jesus, claro, cristalino, mas mais do que isso, na pregação a gente ouve a própria voz de Jesus. Nós ouviremos a Cristo falando. A tradução mascara um pouco isso, mas o tradutor dessa versão colocou de forma que não traduz completamente a majestade do que se passa. Deixa eu explicar para vocês. Talvez você se lembre que lá em João capítulo 10, Jesus falou algo muito interessante sobre suas ovelhas. Ele falou o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Aquele aprisco que ele estava falando eram os judeus. Ele falou: tenho ovelhas de fora, os gentios, a gente, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Quando Jesus fala isso, ele estava falando de nós, ele estava falando dos brasileiros, dos poloneses, dos argentinos, todo mundo que viesse a crer ao longo da história. E Jesus disse lá em João 10 que nós ouviríamos a sua voz. Veja, com isso Jesus não estava falando que você ia ouvir audivelmente a voz do próprio Senhor Jesus. O que ia acontecer então? Entenda, as ovelhas que creram nele enquanto ele estava na terra, ouviram a sua voz diretamente. Mas a pergunta é: como você, ovelha capixaba, ovelha mineira, ovelha carioca, como que você ouviu a voz de Jesus, se 2000 anos atrás ele subiu aos céus? Romanos 10,14 explica. A melhor tradução aqui seria não apenas ouvir acerca do próprio Cristo, mas vocês ouvirão o próprio Cristo. E como crerão naquele a quem não ouviram? É uma possível tradução dessas palavras. Algumas traduções bíblicas vão nessa direção. A teologia bíblica reformada da pregação afirma a espantosa verdade de que Jesus fala com seu povo quando a sua palavra é pregada. O rebanho ouve a sua voz. O rebanho é alimentado pelo próprio Jesus. Não é por Emílio, é por Jesus. É a palavra dele. Eu sou secundário aqui, eu sou só o arauto. Queridos, nós precisamos de um entendimento profundo, uma teologia da pregação. O que se passa quando o arauto de Deus abre a Bíblia para explicá-la não é um bate-papo, não é uma demonstração de eloquência, não é uma palestra, não é uma aula, é Jesus falando com o seu povo. É o principal dos meios de graça, é uma marca da vitalidade, da saúde da igreja. Cristo fala conosco quando a palavra é pregada. Uau! E se algo tão importante é isso, então isso tem consequências. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. A igreja deve investir pesadamente em pregação. Vamos ver isso juntos. Olha de novo versos 14 e 15. Olha de novo a ênfase. Como porém invocarão naquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, ou a quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Veja, o que Paulo está dizendo é que a igreja do Senhor Jesus é chamada a cuidar e investir seriamente nos meios que farão com que a mensagem do Evangelho seja lançada adiante. Isso é óbvio. Se o jeito das pessoas crerem é ouvindo a voz de Jesus, o que a gente tem que fazer então? Pregar, investir em pregação. Tá, mas que tipo de pregação ele tem em mente? Veja, pregação obviamente que mostra a palavra de Cristo, que expõe a palavra de Cristo, não uma exposição da sabedoria humana, seja da filosofia, da sociologia, seja o que for, mas fielmente falar o que a Bíblia diz. Uma pregação que aponte para Deus, que seja apontando para Deus, não para os homens, não uma pregação psicologizada que fala acerca principalmente da gente, mas uma pregação que em nome de Deus edifica os crentes, ao mesmo tempo em que chama as pessoas ao arrependimento e à fé. Deus nos manda utilizar a explicação da palavra de Deus como método primário de trazer o Evangelho às pessoas. Isso é sério, gente, isso tem consequências. Mas infelizmente boa parte dos pastores protestantes, herdeiros da reforma, acham que a pregação é uma forma antiquada de comunicar essas verdades.
que ela deve ser trocada por outras coisas. Sendo que na Reforma Protestante, 500 anos atrás, essa foi uma das grandes mudanças. A pregação passa a ser o ponto central do culto. Uma das grandes diferenças, se você tivesse por uma vila qualquer, num daqueles países da Europa, e você tivesse uma igreja de um lado protestante e uma igreja romana do outro, a grande diferença marcante ao ver os dois cultos, na igreja romana você veria, além, é claro, da língua em latim, você perceberia que o ponto mais importante ali é a ceia, é a Eucaristia. Mas quando você entrasse na igreja protestante, você ia ficar bobo de ver como a ênfase é na pregação da palavra. A Reforma traz a palavra para o centro. Lembra, durante séculos e séculos a Bíblia estava escondida debaixo do entulho, a gente falou disso ontem. Eram as músicas, eram os ritos, era a própria Santa Ceia, que não é um entulho, mas havia distorção também. E uma das principais coisas que o povo de Deus fez na Reforma foi colocar a palavra na frente. Lembra, ontem eu li para vocês Lutero falando sobre como ele não fez nada, foi a palavra de Deus que fez tudo, e ele pregava e ensinava. Um pastor batista chamado Brodos, certa vez disse o seguinte sobre os reformadores: ao invés de histórias longas e fabulosas sobre os santos e os mártires, de descrições de milagres, ao invés de passagens de Aristóteles e Sêneca, ao invés das sutilezas dos escolásticos, estes reformadores pregavam a Bíblia. Por isso, queridos, que nós nunca trocamos, não devemos trocar a pregação da palavra por qualquer outra coisa, nem mesmo por histórias de testemunhos. Porque veja, não é a história de como Jesus te livrou de um problema que aponta para a cruz, é a Bíblia, a palavra dele é a voz dele. Depois da Reforma foram diversos os momentos em que nossos pais na fé lutaram, fossem os batistas, puritanos, fossem os presbiterianos, fossem tantos outros, lutavam para manter essa simplicidade do culto cristão. Enquanto muitos anglicanos tentavam colocar toda sorte de coisa, eles queriam, não, pregação, pregação. Lembro uma experiência estranha, certa vez fui a um culto da Reforma, celebrando a Reforma, fui numa igreja presbiteriana, e tinha uma cantata para celebrar a Reforma, e a cantata se estendeu, e se estendeu, e se estendeu, e ela demorou tanto, que o pastor chegou e falou assim, então pessoal, já que está avançada a hora, a gente vai cortar a pregação hoje, tá? Não vai ter pregação, e acabou o culto. Mas olha a ironia da coisa, você faz um culto em ações de graça, lembrando-se da ocasião que traz a pregação da palavra para o centro do culto, e o que você faz? Você corta a pregação, porque não vai dar tempo. Queridos, as nossas igrejas têm que ser igrejas marcadas por pregação. A ênfase que nós damos, o tempo que nós dedicamos, tudo isso vai mostrar para quem está entrando pela porta que isso importa. Esse é um bom teste. Imagine você, pastor, que um visitante que nunca entrou numa igreja evangélica, entra na tua igreja no próximo domingo. E se depois alguém perguntar para ele, qual foi a parte mais importante? Será que pelo culto que ele assistiu, ele vai dizer, foi a parte que o pastor ficou de pé, abriu a Bíblia e explicou? Ou será que a resposta dele vai ser diferente? Veja, nós queremos falar com Deus, e a gente fala com Deus no culto, quando a gente ora, quando a gente canta, isso é ótimo. Mas acima de falar com Deus, nós queremos ouvi-lo. E Ele fala conosco por meio da leitura e da explicação da sua palavra. Pregação, queridos, é algo sobrenatural. É sobrenatural. Entenda, uma das piores punições que Deus pode dar para um povo é retirar a explicação da sua palavra. Lutero diz naquele livro Conversas à Mesa, ele diz o seguinte: quando Deus deseja punir um povo ou um reino, Ele retira deles os pregadores e mestres bondosos e piedosos. Esse ponto é muito importante. Amós capítulo 8, verso 11 em diante fala sobre uma punição da parte de Deus que viria sobre o povo, e o profeta diz, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E ele segue falando, é muito interessante essa ideia. Um autor que tem um livro muito bom sobre teologia da pregação, Christopher Ash, ele diz o seguinte: Deus não apenas nos deu o livro, Ele nos deu pregadores do livro, para que face a face possamos ser ensinados, desafiados, repreendidos, exortados ao arrependimento e à fé. Por isso que uma das piores coisas que Deus pode fazer é parar de falar por meio dos seus arautos.
Isso é o que acontece no templo, na época de Samuel, no tempo de Samuel, quando a palavra de Deus era rara. A palavra estava lá, escrita nas tábuas, na arca, mas não tinha quem pregasse. No tempo de Amós, Deus ameaça essa fome de pregar, e a fome não é tanto a ausência dos livros, os livros estão lá, mas não tem ninguém para ensiná-los. Em nenhum momento o povo de Deus diz: mas a gente tem o livro lá no templo, está tudo bem, a gente tem os rolos. Não, nós precisamos de profetas, gente que explique. E a pergunta é: como que eles vão fazer isso se eles não forem enviados por nós? Muitas vezes a gente pensa nesse envio apenas no contexto de missões, e não está errado pensar nisso, mas entenda que essa preparação de gente para ser enviada para pregar, ela vai além do contexto missionário. Aqui temos uma aplicação muito importante acerca do esforço missionário da igreja, mas também perto, assim como longe. Entenda, os eleitos de Deus lá na Universidade Federal do Espírito Santo, lá no Camboja, lá na Nova Zelândia, lá nas tribos dos Tembé, lá no Pará, seja onde for, os eleitos de Deus virão à fé por meio de ouvirem a pregação da palavra. Não vai ser por meio de anjos fazendo desenhos com nuvens, não vai ser por meio de sonhos, não vai ser por meio de alguma forma estudar as plantas e suas propriedades medicinais e chegar à conclusão de que Jesus Cristo morreu por eles. Não vai acontecer isso. Os perdidos precisam ouvir a palavra, por isso nós precisamos preparar e enviar pessoas. É por meio dessa proclamação, e eles precisam ser enviados. É por isso que a igreja do Senhor Jesus, em todos os níveis, seja no nível local, uma igreja local, seja no nível regional, a igreja num esforço coletivo na cidade, seja no nível nacional e mundial, nós temos de nos envolver em enviar, preparar e comissionar pessoas para anunciar as boas novas. Incidentalmente, veja como isso aqui parece apontar contra a ideia dos ministérios autoapontados. É muito comum, cada vez mais, a gente vê pessoas que dizem que foram chamadas para serem pregadores e não tem nem uma vida adequada, e nem o conhecimento, e nem os dons adequados. Lembro-me de um professor de seminário que costumava dizer para a gente algo como: vocês aí que querem ser pastores, alguém além da sua mãe precisa dizer que você é capaz de pregar, tá? Porque mamãe sempre diz que a gente é bom, né? Mamãe alivia. Mas o ponto é esse. Pessoas são enviadas. Para enviar alguém, biblicamente falando, a gente está entendendo que houve um preparo, que houve uma avaliação, que houve uma qualificação para que alguém seja enviado. Ninguém está se enviando. Nós mandamos as pessoas que nós percebemos serem capazes. E veja, mais uma vez, a prioridade da pregação, entenda isso por favor, ela não implica que outras maneiras de comunicar o evangelho não sirvam ou não sejam úteis. O texto utiliza palavras aqui que apontam para esse compartilhar das boas novas que todo cristão é chamado a fazer, não somente os ministros ordenados. Nós somos chamados, povo de Deus, a evangelizar prodigamente. Lança semente para todo lado, deixa que Deus cuida do solo. Deus resolveu nos utilizar. De novo, Deus podia ter usado os anjos para proclamar essa mensagem, se Ele quisesse, podia. Deus podia ter feito essa mensagem de maneira tal que as listras das zebras carregassem o evangelho, sei lá, Ele podia inventar toda a forma que Ele quisesse, mas Ele decidiu usar o seu povo para chamar o seu povo. Ele decidiu usar ovelhas para chamar ovelhas. E entenda, meu irmão, isso é alegria, isso é balançar a bandeira, a camisa do time vencedor. E Ele usa essa expressão curiosa: conformosos, quão lindos são os pés. Quem são as pessoas de pé bonito aqui? Vai, diz aí, seu pé é bonito ou não é? Quem tem coragem de tirar e mostrar o pé para a gente? Não faça isso. Tá, que negócio é esse de pé bonito? É aquele que passou na pedicure, aquele que cortou sabe aquela unha gigantesca que parece uma garra de abutre que você tem? E você deu uma tosada nela, podou ali. Não, a ideia é mais simples. A ideia é de você ver alguém chegando e você se alegra com a chegada dele. Ele não está falando do aspecto físico do pé, pode ter o pé cascudo e unhas como garras e ter os pés bonitos, de acordo com essa ideia. Veja, ele está citando aqui o profeta Isaías capítulo 52, e lá no contexto original, ele estava falando daqueles homens que estavam chegando com as notícias acerca da restauração que Deus estava fazendo do cativeiro, e Paulo usa essa imagem para prefigurar os mensageiros do evangelho.
O pastor R.C. Sproul explica assim, que a ideia é Paulo vendo alguém trazendo o anúncio da batalha. Imagina que a gente está na nossa cidade e um dia alguns dos nossos jovens guerreiros foram lutar uma batalha. E a gente está aqui esperando notícias. Está lá na muralha, esperando. Será que volta alguém? Será que volta? Será que está indo tudo bem? Imagine os vigias da muralha, de repente vem alguém lá longe. Daria ou não daria, só pelo jeito que a pessoa está andando, daria ou não daria para saber se a notícia é boa ou é ruim? Se é aquela pessoa andando e arrastando o pé, meio desanimada, você já olha e fala, ih. Mas se a pessoa vem saltitando, chutando o ar, chutando poeira em empolgação, você olha para aqueles pés e diz, opa, tem boa notícia chegando. Perceba, meu caro, que as pessoas que devem ser percebidas por você como pessoas belas nesse sentido, são pessoas que trazem para você essa palavra do Senhor. Seja seus familiares, seja seu pastor, seja quem incentiva você com a palavra de Deus. E entenda, o chamado é para que você, querido irmão, querida irmã, você que já conhece esse evangelho, você seja alguém que anuncie essas boas obras. Não somente os ministros ordenados, fazendo isso de uma maneira comissionada, enviada, oficial, mas todos. Talvez você veja evangelismo como um terrível peso. Eu quero te chamar agora a começar a pensar em evangelismo como um privilégio, não como um peso, como a alegria de ser aquele que chega contando a notícia boa, aquela que todo mundo quer saber. Sabe quando você vê criança disputando quem vai contar para a mamãe algo bom que aconteceu? Não, eu conto, não, eu conto, não, eu conto, não, deixa que eu conto. Deveríamos ser nós, disputando entre nós quem vai contar a boa notícia para o descrente lá do trabalho ou lá da família. Essa é a ideia. Você é chamado a isso, a contar boa notícia. É simples assim. E veja, isso significa também que nós como igreja devemos ser gente que promove e privilegia a pregação. Isso significa que nós devemos ajudar os nossos pastores a ser bons nisso. Veja, tem claro muitas aplicações para você, pastor, que talvez já tenha abandonado o desejo de pregar fielmente, você já está naquele esquema que você prepara o sermão durante as músicas do louvor. Se não deu tempo, você pede, toca mais uma, estou aqui na conclusão ainda, você está bolando ainda o seu sermão, e você não se esmera, você não prepara, você não gasta tempo nisso. Mas significa também que você, ovelha, você precisa ajudar o seu pastor nisso, respeitando o tempo dele para preparo e oração, dando uns presentinhos ali, um comentário, um livrinho bom aqui ou acolá. Principalmente você que é líder da igreja, talvez o seu pastor não foque na pregação, porque você exige que ele faça tudo, de ir ao cartório, a serviços diaconais e administrativos, que tem um monte de gente capacitada para fazer, mas você quer que o pastor vá, e aí a pregação é uma tragédia no domingo. Claro, ele tem que fazer toda sorte de coisa, menos focar na sua principal tarefa. Queridos, nós como povo de Deus somos chamados a ajudar no que nós pudermos, para que a voz de Cristo seja ecoada de todos os púlpitos, todos os domingos. A igreja tem essa função da proclamação da palavra de Deus, essa é a nossa principal função. Outras coisas podem até ajudar, mas elas são secundárias. Veja, a ação social, por exemplo, tem seu lugar na vida cristã? Claro que tem, ajudar quem está sofrendo, mas que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma, que vale. Veja, Israel falhou em fazer isso, mas nós, a igreja, somos chamados a falar e levar essa mensagem aos quatro cantos da terra, mas muitas vezes nós deixamos isso de lado, nós colocamos toda sorte de entulho no lugar da pregação. Essa era a segunda coisa para a gente ver. Terceira verdade hoje é que tem um outro lado, que é o lado de quem ouve, e Paulo lida com isso também. E terceiro e último ponto, Deus utiliza a pregação tanto para converter, quanto para endurecer. Acompanhe a leitura, verso 16 em diante. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira.
Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Veja, Paulo segue na sua argumentação e ele traz várias alusões e citações do Antigo Testamento. E Paulo nos lembra que no final das contas esse negócio todo de pregação e conversão depende de Deus. Veja, ao falar sobre pregação no capítulo 10, Paulo não se esqueceu do que ele disse sobre predestinação no capítulo 9. E de novo, não há incompatibilidade entre essas coisas. A pregação serve tanto para construir, edificar, quanto para demolir e endurecer. E ele mostra isso exemplificando com o próprio Israel. Por que eles não creram? Foi por falta de ouvir? Foi isso que faltou para Israel, ouvir as boas novas? Não, Paulo explicou, não, muita gente vai ouvir e não vai crer mesmo. Alguns vão se endurecer. E eu imagino que você já tenha experimentado isso no seu evangelismo. Você fala, você traz a boa notícia, como criança, brigando para dar a boa notícia, e aí o seu familiar olha para você e fala: ah, tá bem, valeu. Jesus, legal, morreu por mim, ok, tá bom. Ué, a pessoa não se empolga, a pessoa não percebe. Isso pode ser desanimador, eu sei. Isso talvez faça com que você pense que foi a sua apresentação defeituosa que prejudicou a situação. Você estava dando aquele exemplo e era para ser Jó, você falou Ló, você confundiu Pedro com Maria, você fez uma confusão na hora de falar, e você fica assim: ah não, a pessoa não creu porque eu falei algum detalhe errado. Pode ser que você tenha falado algum detalhe errado, mas lembra do que Paulo está explicando. No final das contas, depende de Deus agir. Foi assim no caso de Israel, eles ouviram, eles têm a pregação, e vai ser assim conosco também. Nós vamos pregar, nós vamos anunciar, nós vamos evangelizar. Vai ter muita gente que vai se endurecer mesmo, vai ter gente que não vai querer nada. E curioso, mesmo falando para os eleitos pode ser assim também, porque pode ser que o tempo entre você lançar a semente, aquela semente cair numa terra fértil e aquela semente germinar, pode ser que leve um bom tempo. Pode ser que você plante, outro venha a regar e outro venha a colher. Israel não creu. E como o profeta Isaías falou, Deus chamou um povo que não estava procurando por ele. Isso é espantoso, isso mostra mais uma vez a eleição. Isaías já havia dito: quem vai crer na pregação? Veja, não há dúvida, como ele explica aqui, e que por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Ele está falando aqui daquilo que nós chamamos de uma revelação geral também, a ideia de que Deus mostra evidências da sua existência por toda a terra. Romanos 1, a gente falou um pouco sobre isso ontem. Isso deixa o homem indesculpável. Mas além disso, a essa altura da história, a revelação bíblica estava presente a todo judeu. Todos os judeus, fossem eles moradores de Israel ou espalhados pelo velho Império Romano, eles tinham a lei, eles tinham os profetas que apontam para Jesus, e são suficientes para isso. E nesse momento em que Paulo explica, praticamente aonde houvesse judeu, já havia chegado o Evangelho também, por meio dos esforços missionários do próprio Paulo e outros. Mas a Bíblia nos ensina, Israel provocou a Deus com sua rebeldia, e Deus então endureceu o coração deles, e chamou um povo que não era povo, para causar inveja no que não era, neles que eram. Israel foi endurecido pela pregação, entenda isso. Paulo vai voltar a esse assunto no capítulo 11, não é o nosso assunto hoje. Mas perceba, para nós, que figura maravilhosa de Deus chamando o seu povo. Ele cita aqui Isaías 65:1, eu gostaria que você viesse ver essa citação, por favor, venha comigo. Isaías 65. Isaías 65:1, veja o que Deus diz: fui buscado pelos que não perguntavam de mim, fui achado por quem? Por aqueles que não me buscavam, e um povo que não se chamava do meu nome. A um povo que não se chamava do meu nome eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Veja, não fomos nós que buscamos a Deus, Ele veio e se mostrou para a gente: eis-me aqui, eis-me aqui. Ele foi achado por quem não procurava. Vocês querem? Venham. Ninguém deixa de vir a Cristo por falta de evidência ou por não ser chamado. Quem deixa de vir a Cristo é porque é obstinado na sua dureza de coração. E a nossa responsabilidade diante de Deus é apresentar e crer.
Entenda, você como ouvinte da pregação, você tem responsabilidade também. Você está aqui hoje não como um mero espectador de uma pregação, como se você estivesse no teatro, assistindo uma performance num palco. Deus chama você hoje que está aqui a responder a essa pregação que está sendo feita. E só tem duas respostas possíveis. Ou você atende à voz de Cristo e o que Ele está te dizendo na palavra, ou você se endurece como Israel e é rebelde. Não quero nada com esse Deus. Ou você se submete a Cristo e sua voz, ou você se rebela contra Cristo. Paulo fica feliz lá em 1 Tessalonicenses dizendo: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus. Paulo elogia os Tessalonicenses precisamente por isso, porque quando ele prega para eles, eles não tratam como se fosse meramente palavra de Paulo, mas como palavra de Deus. Alguém pregando o texto bíblico. Queridos, vocês que ouvem o Evangelho toda semana, vocês têm obrigação para com isso. Como os Tessalonicenses, se a palavra foi pregada e é palavra de Deus, se a Bíblia diz isso mesmo, você não tem opção, você tem que crer. Mesmo que fira as tuas sensibilidades, mesmo que pareça loucura, se é palavra de Deus, é autoridade sobre nós. Quem está dizendo isso não é meramente o pastor, é o próprio Deus. E veja, se a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, então nós temos que levar a sério o fato de que a maneira principal de você crescer na sua fé é ouvindo a palavra. É a fé inicial, a fé que salva, mas não somente a fé que salva a conversão, a fé que nos faz crescer. E eu te pergunto, você cristão, você está atento à palavra pregada? Veja, quando um pregador está expondo fielmente a Bíblia, é a própria voz de Cristo, como nós já vimos, produzindo fé no teu coração, mas você fica aí dando uma checada no seu WhatsApp em pleno culto, não fica? Ou você fica pensando no sapato da outra que dá para ver do seu banco, você fala assim, não está combinando com a bolsa, não tem nada a ver, não é possível. Ou você fica lembrando disso, ou pensando na prova, ou preocupado com isso, aquilo. Jesus Cristo, teu Redentor, se dirige a você na palavra pregada, e você está preocupado com outras coisas. É interessante porque às vezes o povo de Deus fala, não, eu quero crescer em fé, mas não leva a sério o método que a própria Bíblia diz, que é a maneira que fé nos é dada, é ouvindo a palavra, é levando a sério esse momento, é levando a sério isso. Você tem responsabilidade bíblica de ouvir, de não endurecer o seu coração, de ouvir com alegria. Querido, a palavra muitas vezes vai te confrontar, ela muitas vezes vai te incomodar, mas ela vai construir ao mesmo tempo que ela demole. Tudo que ela retirar do teu coração, os ídolos, as construções falsas que estão ali, precisam ser retiradas. E ela vai colocar a coisa certa no lugar. Ela vai sarar ao mesmo tempo em que ela vai ferir. Ela vai te apontar para Jesus, ao mesmo tempo em que ela tira os seus olhos de você mesmo. Você precisa sempre se encontrar com o teu Redentor. E isso acontece de uma maneira ímpar, quando o corpo do nosso Jesus, a igreja, está reunida, e alguém comissionado e enviado para abrir e explicar essa palavra, está falando em nome dele. Poucas coisas nesse mundo são tão preciosas do que ouvir a voz de Cristo na pregação, se é que alguma é. Certamente perder o culto para dormir ou para ver um joguinho não é mais importante do que ouvir Jesus falando. Onde que você vai estar nesse domingo? Aos pés dele? Lutero, certa vez, nessa conversas à mesa, disse: o sagrado ofício da pregação da palavra se depara com forte oposição por parte de Satanás. Ele teria, de bom grado, suprimido por completo, já que, por meio dela, o seu reino é destruído. Essa era a visão dos reformadores, de que por meio da pregação da palavra, o reino de Satanás é destruído, e o reino de Cristo é estabelecido na terra. Hoje nós falamos disso, de como Deus usa a pregação da palavra de Cristo para reunir os seus eleitos, e como nós devemos, como povo de Deus, focar nisso. Seja os comissionados, ordenados para pregar, e nós devemos ajudá-los no que puder. Seja a sua função de evangelizar, onde Deus te colocar, dando boas notícias. Seja você como um ouvinte,
levando a sério o teu dever de escutar essa palavra. A nossa função é simples, a nossa função é pegar a bandeira, pegar a camisa do time vencedor, simbolizando a vitória da cruz e da tumba vazia, e balançar. E sabe que vai ter gente que vai olhar para aquilo e vai falar: está aceitando gente nessa torcida? Posso me juntar a vocês? É por causa disso tudo, queridos, que nós amamos pregação. Porque a pregação da palavra tem o poder de falar ao nosso coração, de deixar o nosso coração estranhamente aquecido. Sabe por quê? Porque quando a pregação é feita de maneira fiel, quem está falando com você não é o Emílio, não é o Jailton, não é o Ronaldo, não é o Augustus. É Jesus falando com você. É por isso que o teu coração arde. Oremos. Obrigado, Senhor, porque a maravilha da pregação tem acompanhado a tua igreja ao longo dos séculos. Ajuda-nos, Senhor, como teu povo, a sermos fiéis nisso, a não trocarmos a pregação por coisas secundárias, a não abandonarmos a centralidade da tua palavra pregada a nós. Ajuda-nos, Senhor, também na tarefa que temos como ouvintes. Tantas vezes, Senhor, nós somos relapsos, tantas vezes nós somos desatentos, tantas vezes nós perdemos a oportunidade de ouvir e obedecer à voz do Salvador. Pedimos, Senhor, por todos os pastores aqui, que neste próximo domingo se levantarão com a Bíblia aberta para explicá-la. Pedimos que o Senhor fale por meio deles. Pedimos que eles sejam fiéis. Pedimos que eles não preguem suas próprias ideias, mas que exponham o texto bíblico. Pedimos que o Senhor use essas pregações para edificar, para converter, para salvar, para repreender, como a tua palavra fielmente faz. No nome de Jesus. Amém. Agradeço pela atenção, queridos. Deus os abençoe. Rapidamente, alguns avisos. Meus queridos, amanhã pela manhã, a palestra do reverendo Hermsten começará pontualmente às 9 horas. Amanhã nós vamos inverter, porque o reverendo Hermsten precisa sair daqui às 10 horas por conta do voo dele. Então nós receberemos o reverendo Hermsten, vamos orar e em seguida passar a palavra a ele. Então amanhã às 9 horas pontualmente a palestra. Então anote, agende para que você esteja aqui conosco às 9 horas pontualmente. No dia 28, sábado, 28 de outubro, teremos no Rio de Janeiro a comemoração oficial por parte da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, dos 500 anos da Reforma Protestante. Nós temos um grupo saindo aqui de Vitória. Esse grupo está sendo dirigido, coordenado por nosso irmão reverendo Abidiel e a Confederação Sinodal do Trabalho de Mocidades. E lá na primeira igreja tem a nossa irmã Denise, que está regimentando irmãos para que, somando os grupos, tenha um ônibus para representar ali a Vitória e a região metropolitana. Se você tiver interesse, você pode procurar a Denise Vasconcelos, lá na primeira igreja, ou a Confederação Sinodal do Trabalho de Mocidades, na pessoa do reverendo Abidiel ou de um dos líderes da confederação. Eles sairão daqui na sexta-feira à noite, chegarão no Rio de Janeiro, participarão do culto ali e retornarão para que possam participar conosco aqui em Vitória, no centro de celebrações, ali na Avenida Norte-Sul, no dia 29, portanto no domingo, às 15 horas. O pregador, tanto no Rio de Janeiro, no sábado, quanto aqui no domingo, será o reverendo Hernandes Dias Lopes. O reverendo Roberto Brasileiro também pregará lá no Rio de Janeiro. Aqui, o reverendo Hernandes. Então, é um convite duplo. Para os interessados em participar na caravana, procura Denise Vasconcelos ou o reverendo Abidiel, saindo daqui na sexta-feira e retornando no sábado para participar do culto aqui conosco. E você, que é aqui de Vitória, região metropolitana, Itaperuna, Duque de Caxias, vocês estão convidados, né? O pessoal de Aimorés, então tem gente demais, o pessoal de Brasília, todos estão convidados, São Paulo, todos estão convidados a participar conosco aqui no domingo, às 15 horas, do culto de ação de graças no Centro de Celebrações, na Avenida
norte-sul. Então, esses são os avisos nesse exato momento. Nós estamos dando um tempinho extra aqui, o reverendo Emílio resolveu ser gracioso com vocês e dar 9 minutinhos para que vocês possam verificar os livros, não é para vocês irem tomar café não, os livros, tá? E nós reiniciaremos às 20h55. Se vocês demorarem demais lá fora, o fileto vai buscar vocês, tá? Então, Deus abençoe. Vão para a livraria, nada de café. Vão para a livraria.